Aí a fiz agora, é só reproduzir. Aí eu já vou para o parágrafo 2º. Pode ser, presidente? Quanto ao prazo de 24 horas, entendemos por melhor retirar, por não haver necessidade de arbitrar tempo em que o veículo ou coisa está abandonada, pois serão suas características que determinarão seu estado de abandono em via pública. Esclareço que, assim que a municipalidade tomar conhecimento do possível abandono da coisa em via pública e identificação do proprietário, será expedida notificação, dando prazo de 15 dias para sua devida retirada da via pública e remoção ao local privado. Em relação aos questionamentos apresentados sobre os conceitos utilizados no texto do projeto de lei em discussão, entendemos que não são expressões subjetivas. Vejamos, abre aspas, manifesta inutilização, fecha aspas. A presença de indícios de deteriorização demonstra o desinteresse do proprietário pelo veículo. Por indícios de deteriorização, entende-se um evidente estado de renúncia ao exercício da posse legítima, sem a conservação adequada do bem material, o que se verifica quando o veículo se encontra coberto de sujeira, pichado, sem vidros ou com vidros quebrados, faltando equipamentos com pneus totalmente murchos ou somente com as rodas, com lataria podre, enferrujada ou apresentando diversas avarias, etc. Ademais, que o abandono de um bem constitui uma das causas de perda de propriedade, conforme artigo 1275, inciso 3º do Código Civil, a partir do que se constata a necessidade de adoção de providências para a liberação do espaço ocupado indevidamente, independente de legislação de trânsito aplicada. Abre aspas, visível impossibilidade de se deslocar, fecha aspas. A falta de peças essenciais à dirigibilidade são fatores preponderantes para determinar a característica de abandono aliada às demais mencionadas, pois, a redação aqui não está certa, mas seria, pois, como um veículo sem volante e pedais de aceleração e freio, podem ser conduzidos em vias públicas, ou até mesmo sem motor a combustão. Com relação aos demais itens, entendemos que atendem aos requisitos para a caracterização da coisa abandonada. Atenciosamente, Edmar Pereira do Couto, chefe do Departamento de Trânsito de Nova Serrana, presidente. Então, diante do exposto, eu passo a palavra primeiro ao relator Cabral. Boa tarde a todos. Está nos acompanhando. Na reunião até eu questionei que animais, qualquer lugar que tiver, o setor público ou até essas concessionárias tem que tirar imediato, né? Se tiver morto, então 24 horas tirando até rápido antes de feder. Então é o seguinte, essa lei de 2.262 de 2014, ela já é para carros, já para veículos. O veículo bem estado não vai enquadrar, né? O senhor concorda comigo, doutor Alessandro? Sim. Não vai enquadrar porque não pode uma lei sobrepor a outra. Então aqui só vai adequar, se estiver abandonado, sinais de dengue, animais peçonhentos. Então, assim, eu acho que essa lei não tem muita coisa que prejudica a população, não. Os passeios, como estão, os entulhos. Eu acho que nem precisava dessa lei para tirar essas coisas abandonadas, sofás, essas coisas. Então, não vejo também nem motivo de discutir esse projeto. Do meu ponto de vista, eu sou favorável dessa forma. Aberta a discussão do projeto. Alguém quer comentar? Algum vereador? Do Remirto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes, colegas, doutor Alessandro, os funcionários da casa que nos auxiliam. Eu sou de acordo com a lei, igual o Cabral falou, acho que não precisava nem de ter lei, seria a lei do bom senso, né? Mas às vezes a lei do bom senso não funciona. Só que eu questiono o seguinte, é mais uma lei que vai estar aí e às vezes não vai ser cumprida, que eu volto a falar. Já tem uma lei que precisa tirar coisas da rua, falando coisas, entre aspas, né? É animal, cavalo, na rua é coisa, bovino na área de EPP é coisa, só que não cumpre a lei. Então vai ser mais uma lei que vai ter que cobrar. Então eu torço para que não faça igual os animais. Eu mandei foto aí nas áreas de EPP, para todo lado você vê animal, principalmente cavalo nas áreas de EPP.
e passa despercebido ou não tem interesse, né, de resolver. Então, tomara que os veículos estão abandonados aí, porque no Planalto mesmo tem um. Outro dia uma pessoa que mora lá me falou, aí eu liguei lá para a Secretaria de Obras, talvez não tiraram por isso, né, não tem a lei ainda, mas tomara que essa lei, a partir do momento que ela entrar em vigor, que se cumpra. É o que eu espero. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer comentário? Ou vamos para a deliberação? Boa tarde, Vereador Sandro Moretti. Eu também sou favorável à lei. Esse final de semana eu dei uma volta pela cidade, Jardim, e pude perceber vários veículos realmente abandonados pela cidade. É muitos mesmo, né? Fica ali servindo de abrigo de animais peçonhentos, né? Pode aí também ter pessoal esconder drogas, entre outros, vai completamente favorável. Vereador. Boa tarde a todos, né? Eu também sou favorável ao projeto. Só depois também a gente podia fazer um projeto, que pela Câmara também, não sei se todos os vereadores concordam, sobre material de construção em cima dos passeios também, atrapalhando os pedestres passar, né, Chanel? É muito, mas aqui não tá falando que é obrigado a tirar o material do passeio, nem nada, que tem muita gente, não tem, coloca ali, atrapalha, o pessoal tem que passar no meio da rua, mas o projeto, eu sou favorável ao projeto. Pela ordem. Com a palavra, vereadora Terezinha. A lei quanto a carros abandonados já existe, já foi aprovada nessa casa, só não é cumprida, né? E coloca aqui, e demais. Quanto a material de construção, também existe aqui na casa. Tem um projeto, né? Também não é executado. Mas existe o projeto, só falta mesmo colocá-lo em prática. E vai melhorar muito, porque eu disse no dia da outra reunião que nós falamos sobre esse projeto, que sempre é o pessoal da dengue, né, que faz um mutirão de limpeza, onde recolhe, né, eletrodomésticos, coisas que vão jogando e acumulando na porta até de vizinhos. Isso vai ser muito bom, vai melhorar muito, né, a condição de vida das pessoas, vai manter as ruas limpas e vamos pegar o projeto, né, e pedir que ele se cumpra também quanto aos materiais de construção, porque a partir daí nós vamos ter uma cidade mais limpa. Meu voto é favorável. Em deliberação, vamos fazer o inverso. Há alguma... Todos favoráveis, né? Com as emendas. Com as emendas. Então, o projeto 076 volta ao plenário. O projeto 087, com a palavra... se o senhor me permite, mesmo após aprovado, eu só queria fazer alguns comentários. Em relação a essa questão de remoção, não só de automóveis e bens, e até a captação de detritos de construção, mas aí a gente figura até num aspecto mais amplo, que são os resíduos das fábricas, que eu acredito que sejam até um volume maior. No meu modo de ver, seria muito importante, e aí eu já vejo legalidade da Câmara iniciar um projeto desse, que a forma mais efetiva de qualquer política pública é a forma preventiva, evitar o problema antes que ele aconteça. E a prevenção vem da conscientização. Então, talvez uma campanha de conscientização, partindo do Poder Legislativo, com a ação de todos os vereadores, e, junto com esse movimento, trazer os empresários do ramo de construção, do ramo de produção têxtil, junto para essa discussão, porque é muito interessante. Me perdoe, presidente, não vou demorar mais que um minuto. Mas é muito interessante. Às vezes, se vocês fazem uma reunião sem a participação desses atores, vamos dizer que é quem produz o lixo em grande escala, talvez quando chega com eles, com essa informação pronta, eles vão entender como uma afronta. Mas se os convidarem para participar desde o início da discussão e eles abraçarem a causa, no meu modo de ver, vai ser muito mais efetivo do que nós ditarmos normas aqui. Porque normas nós temos em excesso. E também não é fácil para nenhum tipo de poder executivo aplicar isso. Então, talvez um movimento
um movimento ritmo, uniformizado, com os empresários, com do segmento teste, do segmento calçadista, resultaria no efeito muito mais eficaz. Me desculpa a ponderação, presidente. Bem colocado. Muito obrigado pelo entendimento. Então, doutor Alessandro, o senhor fica à vontade com o projeto 087. Projeto 087/2020. Autoriza a celebração de termo de colaboração com a Associação Ebenezer para cessão de bens a serem adquiridos com recursos financeiros de investimento proveniente de emenda parlamentar e da outras providências. Fica o município de Nova Serrana autorizado a celebrar termo de colaboração com a Associação Ebenezer, entidade privada sem fins lucrativos, objetivando a cessão dos bens a serem adquiridos com o recurso financeiro de investimento proveniente de emenda parlamentar destinada à estruturação da rede de serviços de Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e a atenção integral à primeira infância, mediante a execução de atividades previamente estabelecidas no plano de trabalho e anexo. Para a consecução do termo de colaboração, o município de Nova Serrana fica autorizado a ceder os bens descritos nos incisos deste artigo, adquiridos com recurso financeiro de investimento proveniente de emenda parlamentar, creditado no Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$200 mil, conforme portaria de habilitação número 99, 14 de julho de 2020, portaria 2601, de 6 de novembro de 2018, do Ministério da Cidadania, a saber, inciso 1º, friso vertical, inciso 2º, fogão industrial de 6 bocas, 3º, forno de micro-ondas, 4º, liquidificador inox 6 litros industrial de alta rotação, uma geladeira frost free capacidade de 431 litros cor inox com 2 portas, um bebedouro purificador industrial refrigerado de coluna inox, 2 armários para escritório, 12 cadeiras fixas de tecido injetado, 20 cadeiras de plástico com apoio de braço cor branca, uma longarina secretária com 4 lugares, 5 mesas para escritório com 4 gavetas, um ventilador parede 60 cm industrial, um veículo utilitário sem acessibilidade 1.8, essência 7 lugares, ano 2021, direção hidráulica ou elétrica, 3 microcomputadores, um aparelho telefônico, uma TV, aí tem que ter uma emenda de redação que está um V sobrando, uma TV LED Smart 32 polegadas, 2 notebook Pentium Gold 4 GB, 500 GB tela 15.6, um projetor BR 451 GB, 500 volumes bivolt, um suporte articulado TV 32 a 75 polegadas, uma impressora multifuncional HP Color Laser Pro MFP M479DW Wi-Fi, uma impressora multifuncional Epson Ecotan 1590 tanque de tinta colorido Wi-Fi USB, 10 estantes, partitura, suporte, pedestal, cavalete, ferro mais bolsa, 10 violões, estudo Sonic, Nylon, NT natural, 15 flautas doces, soprano, barroca, 4 clarinetes Custom Lution 17 chaves, Si bemol, TC 17R, 6 violinos SV 4.4 acústico, uma estante para regência, uma batuta, 2 trompetes BB HTR 3001 laqueado Harmonix, uma caixa de som amplificadora multiuso Fran CM 1800 Bluetooth 600W, um acordeon TAR 1200 9 BK 120 baixos Tomasi. Artigo 3º. Conforme autorizado no parágrafo 4 do artigo 26 da portaria 2601 de 6 de novembro de 2020, bem como resolução 08 de julho de 2020 do Conselho Municipal de Assistência Social, os bens indicados no artigo anterior serão cedidos à entidade indicada no artigo 1º por, no mínimo, 5 anos. Caso a oferta de serviço, programa ou projeto finde antes do transcurso do prazo estabelecido no CAPT, os equipamentos e materiais
permanentes poderão ser destinados para outra entidade socioassistencial, mediante nova aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo 3º. A entidade ficará desobrigada de cumprir o prazo estabelecido no CAPS se efetuar a devolução ou a compensação do valor de aquisição dos bens adquiridos com recurso de que tratam esta lei, devidamente atualizado na forma dos procedimentos estabelecidos da legislação que rege o SUS. Constitui obrigação da cessionária zelar pela integridade dos bens, conservando-os em perfeito estado, desenvolver os bens mencionados do artigo 2º em perfeitas condições de uso, ressalvando seu desgaste normal, encaminhar anualmente inventário dos bens em consonância com os procedimentos estabelecidos pela área de controle de bens do município, permitir ao município a fiscalização dos bens, em caso de perda, qualquer título ou dano dos bens cedidos, ressarcir o município pelos prejuízos causados, podendo, a critério do município, tal reposição ser realizada por bens de igual valor, espécie, qualidade, quantidade, arcar com as despesas de transporte e seguro ou quaisquer outros que venham a incidir sobre os bens objetos da presente seção de uso, a cessionária vai ter que fazer seguro disso aqui? Está claro para ela? No parecer ele fala, a gente vai ler o parecer, né? Vou só destacar isso aqui, que eu acho que isso aqui pode onerar para eles, viu? Fazer seguro disso. Talvez retirar isso. Assegurar a vinculação dos bens à finalidade proposta, arcar com as despesas decorrentes de pagamentos de impostos, taxas, multas, emplacamento, documentação do veículo, seguro contra sinistro, aí sim o veículo. Sistema de gestão, recursos humanos, limpeza, manutenção, reparos e quaisquer outras despesas necessárias, regular a circulação do veículo, assegurar o custeio e manutenção periódica e corretivo conforme previsto no manual do proprietário, responsabilizar-se pela utilização do veículo, esfera administrativa e criminal desde a data de recebimento. A cessão dos bens mencionados no artigo 2º poderá ser revogada a qualquer tempo mediante descumprimento das condições impostas por essa lei. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Nova Serrana, 30 de setembro de 2020. Agora o parecer, né? O parecer está separado. Está aqui. Relatório, fundamentação, projeto análise, trata de cessão de bens móveis, a entidade assistencial. Eu posso ler já o ponto direto, né? Não precisa do mérito. Do mérito. Assistência social está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, cujos objetivos, fontes, custeio de exercício estão previstos em seus artigos. Trata-se, aliás, de competência administrativa comum da União, a lei orgânica do município, assistência social. Aqui ele só fundamenta que é legal fazer esse tipo de assistência social. E depois ele fala que está em harmonia com a Constituição, com a lei orgânica. As parcerias entre o poder público e as entidades de assistência social são formalizadas por meio de termos de colaboração que tem algumas cláusulas essenciais previstas em lei e deve ter o anexo plano de trabalho. Tais matérias estão reguladas no artigo 22, artigo 42 da Lei Federal. No que concerne especificamente a cessão de bens imóveis do município, a lei orgânica prevê no artigo 15. Faz a previsão da nossa lei orgânica, a cessão do uso para fins assistenciais, portanto, depende de autorização legislativa. O interesse público é relevante. Bom, anos de eleições municipais, redação contida. A cessão de bens móveis em ano eleitoral, em tese, pode caracterizar a distribuição gratuita de bens, termo que deve ser interpretado extensivamente para resguardar a lisura do processo eleitoral. Logo, o objeto do projeto é vedado neste ano de 2020, conforme estabelecido no artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504, de 30 de 9 de 97. Artigo 73.
No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária, no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. É certo que, em virtude da pandemia, foi decretado calamidade pública e estado de emergência. Contudo, não há elementos no processo legislativo para afirmar que a cessão de bens maus objeto do projeto tem relação com calamidade pública ou com estado de emergência. E o que, a princípio, afasta a exceção legal autorizativa. Outro sim, não há elementos para afirmar que a cessão de bens decorre de programa social já em execução orçamentária no exercício anterior, como ressalvado no artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. Ressalto que o fato de os recursos serem provenientes de emenda parlamentar federal não afasta a vedação legal, porque a execução ocorrerá neste município sob a administração atual, o que pode afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral municipal. Portanto, de acordo com a documentação que institui o projeto, está caracterizada a vedação prevista no artigo 73, parágrafo 10 da Lei Federal 9.504. Ante o exposto, concluo que o projeto 87/2020 atende os requisitos constitucionais para sua tramitação, mas seu objeto é vedado neste ano de 2020 por se tratar de ano de eleições municipais, nos termos do artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. É o parecer. É o parecer do analista Lenine. Obrigado, doutor. Então, diante do parecer, eu simplesmente delibero o plenário, se retire ou vocês querem sobrepor o parecer. Palavra, presidente. Retirar? O vereador Cabral. Acho que não tem nem discussão por ser o ano eleitoral, né? Correr o risco. E todo jeito, se fosse também, a gente ia pedir a aplicação desse projeto. Porque está vendo aqui na mensagem que é um projeto muito importante, emenda parlamentar que está chegando, o deputado, voltado para a Igreja Assembleia de Deus, né, no endereço. Então a gente ia ver a aplicação do projeto, como que ia ser executado, como que ia recrutar as pessoas, mas infelizmente o ano eleitoral não permite. Então eu sou contra por causa do ano eleitoral. Obrigado. Pela ordem. Vereadora Terezinha. Eu também peço a retirada, porque quando se tem que, né, fazer emendas, tem que ser um ano anterior, para que possa ser executado. Mas mesmo que tivesse feito, esse ano é um ano eleitoral e esse projeto não pode passar. Então, o projeto encontra suspenso. Ao Remirto, por favor. Não, Remirto. quando o doutor Alessandro estava lendo o projeto, independente do analista analisar, eu já estava pensando a não ser a favor, justamente por isso, que é ano eleitoral, e o que está na emenda parlamentar, o que está pleiteando, não são coisas de urgência, então podia ser depois da eleição ou ano que vem. Só que a maioria do que está constando aqui não é emenda parlamentar de nenhum dos vereadores, né? Então, o projeto, só federal. Para projeto ficar claro, suspenso. né, Cabral? Para que as pessoas entendam que é federal. Projeto de lei complementar. Ah, não, eu misturei meus papéis aqui, desculpa. Projeto de lei 088/2020, com a palavra do doutor Alessandro. Presidente, eu estou observando o projeto aqui. Me dá só mais 30 segundos que eu estou vendo aqui, que só a documentação do projeto. Só mais 30 segundos, Ok. por favor.
Eu estou no 21, esse aqui é o próximo. 88. Perdão, 88. 21 é o nome da rua. Eu estou só olhando a documentação anexa. Ok. Aqui. Só um minutinho. Presidente, eu vou fazer a leitura, aí vou fazer só uma pergunta. O projeto de lei 088/2020 denomina a rua D, localizada no bairro Jardim Padre Lauro, como Rua Ilacir de Matos, mais conhecido como Tio Sica. O vereador que essa subscreve, do uso de suas atribuições legais, submete ao plenário dessa Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Fica denominada como, abre aspas, Rua Ilacir de Matos, a Rua 21, localizada no bairro Santa Maria. Pronto, eu já vou discutir aqui para não ter que ir e voltar. A ementa não está batendo com o artigo 1º. Na ementa diz, denomina Rua D. Aí no artigo já diz que vai denominar a Rua 21. Qual que é? A Rua 21 ou a Rua D que vai denominar? Então tem que corrigir a ementa, então. Não, então tem que corrigir o artigo. Coloca a emenda, só aceita? Aí a gente corrige ela aqui, entende? Então, Eduardo, faz a emenda para atualizar aqui. E o bairro é o Padre Lauro ou o bairro Santa Maria? É Santa Maria? Porque aí vai ter que atualizar também. A emenda está dizendo que é o Padre Lauro, o artigo 1º está dizendo que é Santa Maria. Só para a gente, então, acelerar, e, por favor, vereador Sandro Moretti, também você confere o CEP, se o CEP é da rua dita no CAPT ou no corpo. E o CEP também é bom reprisar ele no CAPT. Aí volta Mas depois voltamos na próxima reunião, então. Ok? Então, o projeto de lei 090/2020, com a palavra do doutor Alessandro. Presidente. 89, não? Presidente. 89? Presidente. Antes de você passar para o outro, pode fazer só um comentário a respeito disso? Pode. Eu peguei os meus. Gente, eu queria só fazer um comentário a respeito desses projetos de nome de rua, de lei, A rua já tem um número, então passar para o nome de uma pessoa, de uma família e tal. Eu acho que é por isso que eu estou fora, não sou candidato, mas eu discordo, né, discordo do vereador que está indicando esse projeto, mas qualquer vereador que indicar um projeto desse, eu acho que não cabe na época, principalmente na época de eleição, porque a gente sabe que todo prefeito que vem, ele distribui isso aí entre os vereadores da base. Então, eu acho descabido um projeto desse e não concordo com uma atitude dessa de jeito nenhum. Eu acho que eu sou mais burro que os outros, porque vários vereadores apresentam isso, mas eu acho que não é a função do vereador. Então, se o executivo quer mudar o nome de lei, ele mude por lá, ele apresenta um projeto em nome dele, mas não distribui isso para os vereadores, não. Eu acho que a política fica muito aquém do que deveria ser. É meu modo de pensamento, desculpa vocês aí, mas eu não concordo com um projeto desse, não. Projeto de lei complementar 089/2020, com a palavra doutor Alessandro. Artigo 1º. O Grupo Ocupacional CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, Código 5.0.1.5, criado pela Lei Complementar 2637/2019,
que alterou a Lei Complementar número 2300/2015 para ter a seguinte nomenclatura: Grupo Ocupacional SAJ, Serviço de Atendimento de Assistência Jurídica. Perdão, Serviço de Assistência Jurídica. Artigo 2º. Fica extinto o cargo de coordenador do CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, Código 5.0.1.6, nível 21. Recrutamento amplo. Uma vaga, previsto no anexo 1 da Lei Complementar 2300, acrescido pela Lei Complementar. Então, aqui está extinguindo o cargo de coordenador do CAC. Fiz extinto o cargo. Oi? Não. Está extinto o cargo de coordenador. Não, é porque tem 2 cargos o CAC. São 2 cargos. Vamos lá. Aqui está extinguindo o cargo de coordenador. Vamos por item 3. Exclui-se o item 13. Coordenador do CAC. Centro de Atendimento ao Cidadão, anexo 4, da Lei Complementar, acrescidos pela Lei Complementar que trata a atribuição do cargo supramencionado. Fica extinta a função pública isolada de psicólogo, CAC/SAJ, criado pelo artigo 4º e regulamentado no anexo ambos da Lei Complementar. Eu sei que vai vir, eu não fiz o projeto, mas se os senhores vão perguntar, vamos ver qual que é a estrutura do CAC, porque eu não sei a de cor. Eu estou com uma vaga lembrança aqui que tem um coordenador e tem um outro cargo também do CAC, são 2 cargos, está extinguindo um, mantendo o outro. Ô Eduardo, pega para mim a estrutura. Também. Esse de coordenador, de psicólogo, está em outra lei. Só isso. Essa é a leitura do projeto. Repito, qual eu não participei. Mas eu estou só tentando entender aqui para me expor para os senhores, porque isso aqui é relativamente, quando só coloca número aqui, eu vou só tentar explicar a estrutura. A gente tem o CAC, o SAJ, o PROCON. A ideia aqui, pelo que o Eduardo está me pondo que a mesa colocou, existe o CAC, o PROCON foi extinto, e o SAJ. Basicamente, os serviços prestados pelo CAC, ao que parece, se unificaram. Ainda restando, extingue a figura do coordenador do CAC, continuando a figura do SAJ. No SAJ, que é a união dos 2 serviços, ainda permanece o coordenador do SAJ, atualmente ocupado pelo Paulo, e o assessor do SAJ. Ainda tem mais uma vaga de um assessor, que não está ocupado. E o assistente do SAJ. Então, o SAJ ainda fica com 3. Então, extinguindo essa figura do coordenador do CAC, não quer dizer que está extinguindo o CAC. Está querendo dizer que está unificando os serviços do CAC ao SAJ. Até o próprio SAJ, ainda pela situação financeira e econômica, há de considerar a possibilidade de fazer corte no SAJ, o que é possível fazer utilizando os servidores da casa. Aqui a questão
que está se extinguindo uma figura de recrutamento, um servidor de recrutamento amplo. Entende? De amplo. Mas, enfim, essa aqui foi a ideia do projeto. O parecer. Tem alguma dúvida? Algum vereador tem alguma dúvida? Eu tenho. Sim. Mas no SAJ já é um servidor da casa. Né? Nós temos lá só uma estagiária. Não temos nem auxiliar, nem secretário. Agora, quanto ao cargo aqui, ó, fica extinto o cargo de coordenador do CAC, no caso é o cargo da Michele. Vai extinguir o cargo dela? Eu não gosto de atribuir cargo à pessoa, né? Não, mas porque assim, desde que eu entrei, é ela que é a coordenadora do CAC, né? Sim. Vamos imaginar assim, um cargo. A proposta aqui, o SAJ, por exemplo, atualmente, ele está com 2 servidores. Dois? Um servidor da casa, né, efetivo, e uma estagiária. Mas ele tem uma estrutura ainda, no papel, que pode ser preenchido por mais um assessor de recrutamento amplo, que é num salário de quase R$6.000, mais um assistente. E a questão dos estagiários, os estagiários não há necessidade de constar na estrutura respectiva. Correto. Exemplo, a gente pode funcionar, por exemplo, o SAJ com um servidor só. Correto. E o resto todo estagiário. Então, no meu ponto de vista, o SAJ já está inchado. A questão do CAC, a proposta, não estou dizendo que concordo ou discorde, isso vai depender do presidente, etc. Mas a proposta que foi unificar os serviços. Porque o CAC é um centro de atendimento ao cidadão. Unificando isso, esse trabalho, você vai atender essa demanda dentro da SAJ. Ao que me parece aqui, pela sombra do projeto, sim. Agora, e no caso da servidora, né? Igual você disse, a gente não vamos colocar nome, não. No caso, sendo extinto esse cargo, ela continua servidora da casa? Em outro setor é feito... Não existe essa vaga de coordenadora do CAC. Por exemplo, a vaga de coordenadora do CAC, ela pode ser... ela pode trabalhar cargo, em qualquer setor. Especificamente a servidora que a senhora está falando, acho que ela é assistente administrativa, alguma coisa assim. Aí ela foi empossada nesse cargo de coordenadora, assim como o Paulo. Paulo é motorista, foi realocado nesse cargo. Extinguindo ou abrindo, são cargos em comissão. Ela poderia sair desse cargo, por exemplo, e ir para um cargo desse outro aqui do SAJ. Correto. E prestar o mesmo serviço. Qual que é a estrutura do CAC aí, doutor? Você falou, é o coordenador e mais um assistente? De que onde? Do CAC. O senhor falou. Oi? Coordenador e psicólogo. Coordenador e psicólogo. Mas então, qual o risco de extinguir o CAC também, ué? Que no projeto, nem na mensagem, está falando que vai unificar. E o CAC, para mim, teria que vir. De suma importância para a população. Então, presidente, eu estou olhando aqui até a justificativa desse projeto, falta alguma coisa de fazer da mesa diretora, porque está falando de cortar gasto fictício, que não está ocupando o cargo, enxugar folha que não está tendo gasto. O cargo vai ser extinguido. Só que é um projeto que o próximo presidente também vai entrar para fazê-lo dentro de 15 minutos. Coisa política. Não vai fazer nenhuma economia. Porque... Aí depois vai usar a tribuna aí. Gerir as despesas da casa, cortei gasto. Que gasto? Não vai ter economia nenhuma. Não existe cargo fictício. Eu não estou vendo necessidade não, viu, presidente? Eu também concordo. Eu gostaria que retirasse. Pronto. Findou o parecer? Findou, né? Não, mas ele vai fazer, faz a lei. Pode fazer 2 minutos. Presidente, se okay. me permite, okay. Eu vou dizer, com base em 20 anos de experiência pública, o momento de fazer corte, a única possibilidade que vocês vão ter de fazer corte é agora. Porque se deixar para fazer corte em janeiro, não fala mais em corte.
Porque aí qualquer presidente que ganhar, me desculpa a franqueza, qualquer presidente que ganhar vai ter favor com 1, com 2, com 3, ele vai precisar contratar. Aí o que estourou as nossas contas, assimilado a não resposta do Poder Judiciário no tempo hábil, né, que o Poder Judiciário ele veio, criou uma situação em que deveria ter sido resolvida, a não resolução gerou nesse impacto. Mas se os senhores repararem, na verdade o impacto que o Judiciário deu é maior do que o objeto da denúncia. Mas além disso, naturalmente nossas contas iam estourar. Iam. E elas iam estourar justamente pelo excesso de carga aberto. Exato. É cargo aberto. Não, está pensando no cargo aberto. Eu concordo, doutor. Realmente, Aí, nesse- todo deixa- cargo público tem que cortar e mandar vaga. Vereador, deixa eu... Mas só que isso aí está cortando uma coisa também. É uma despesa fictícia e não estar ocupado o cargo é que é mais fácil, até porque para você cortar um cargo, ele não pode estar preenchido. Eu vou dar um exemplo assim, eu sou muito franco, vocês conseguiram cortar o terceiro assessor porque não estava aqui. Se tivesse 3 assessores aqui, dificilmente vocês iriam cortar. E as coisas são assim. Então, por exemplo, esses cargos que estão abertos, por exemplo, o SAJ. O SAJ hoje está com o Paulo e mais uma. Mas eu acho que tem 2 ou 3 vagas abertas. Se os senhores não cortar esse ano, ano que vem elas vão ser preenchidos. Presidente. Não, mas o problema é que, Cabral, no início do ano você tem dinheiro. Só que, o que é o orçamento? O orçamento ele é a soma da entrada e da saída. Então, você tem receita, despesa. Receita, despesa, você faz o equilíbrio orçamentário. Então, quando é o início do ano, você recebe lá 550 mil, todo presidente senta na cadeira, 560 mil. Aí, por exemplo, ele gasta aí no primeiro mês 300 mil, está sobrando 250. Posso gastar à vontade. Só que ele esquece que no decorrer do ano tem despesas que são cumulativas. E ele não gasta em janeiro, nem fevereiro, nem março. Aí ele vai gastar primeiro em junho, que aí é o 13º. Depois tem o imprevisível. Sempre você tem a margem imprevisível. Então o orçamento, você tem que trabalhar com ele com folga. Quando você preenche, a nossa atual estrutura, vereadores, a nossa atual estrutura não suporta 2 assessores e esse tanto de vaga aberta. Não suporta. Então, eu penso assim, se não fizer essas mudanças, esse ano, o ano que vem, a Câmara Municipal está fadada a passar os mesmos transtornos. Por quê? Todo presidente senta, tem que fazer corte, tem que fazer corte. Aí não estou falando do atual presidente Ricardo, mas para quem senta lá e cortar, é muito mais difícil do que ceder. E você cortar com a pessoa no cargo é muito mais difícil. O momento de corte é esse. Agora, não sei se a forma com que foi feito aqui está correto. Talvez uma reunião com todos os vereadores entender ponto a ponto do que é o projeto, do que se trata, e até fazer uma reformulação, já pincelando mais coisas ainda. Mas, na minha opinião, deve haver mais cortes. E aproveitar a situação que está em aberto. Doutor, eu até vereador. concordo com algumas opiniões do senhor, em partes. Porque a Câmara, a despesa fixa dela e variável são simples. Até porque o duodécimo é fixo. Nós pagamos um valor excepcional, que isso aconteceu, nunca teve 19 vereadores. Nova Serrana passou de 100 mil habitantes. Então não vão aumentar vereadores nunca. E a população da Nova Serrana não está sendo atendida, a zona rural, todos os pontos, não. Então, assim, não é essa estrutura agora que vai fazer a Câmara prestar serviço à população. Vai enxugar a Câmara aqui, os vereadores vão ficar só recebendo reunião ordinária, extraordinária, e o serviço prestado, não vai aumentar a escola legislativa, não vai um dia pensar em montar uma escola legislativa independente, aí não vai pensar nisso, não tem como. Não vai, assim, qual a estrutura nós vamos aumentar? Porque já teve época que devolveu 1,3 milhão,
É essa que é a Câmara bem administrada? Não é. E o presidente, ele tem a contabilidade que dá ele os pareceres, e o diretor, todo o aparato jurídico, que chega e fala assim, ó, só tem que começar agora. Será que nós vamos ter o ano que vem vereadores caçados e suplentes também pagar a mesma coisa? Não vai ter, eu imagino que isso não vai acontecer mais. Então é o seguinte, Nova Serrana, se for enxugar tudo que está pensando aqui, que a meia diretora está trazendo, a população não vai ter serviço nenhum. Nenhum. Antigamente, chegar uma pessoa acidentada aqui, não precisa pagar um advogado para colocar o DPVAT para receber. O SAJ, um bom serviço prestado. Então, assim, o setor público, se a gente for pensar em reeleição e indicação de pessoa para trabalhar, a população vai ganhar em nada. Agora, vai enxugar o quê para o ano que vem aqui? O presidente, quem está lá, vai ver que não pode contratar, ué. O cargo vago não tem despesa, não tem 10%, não tem férias nele, não, ué. Não tem despesa variável nem fixa. O cargo que vai, o psicólogo que não está gastando energia, está gastando banheiro, não está gastando alimento, não está gastando nada, não, ué. Nem o cargo do cargo. Então, não tem essa despesa aqui, não. Isso aí é fictício. E está cortando um gasto aqui que a população vai perder para criar outro. Aí chega os próximos anos aí, faz um cargo desse aí pensando em atender a população, aí vem os jornais, fala que está aumentando despesas, fazendo isso, está aumentando. Mas tem o dinheiro para gastar, agora se não tiver, tem que cortar, não pode nem ocupar. Obrigado, doutor Alessandro, pela exposição, foi muito feliz e eu até te agradeço, porque essa foi a parte crucial desse projeto. Este é o momento de fazer corte. No próximo ano, dentro da receita subindo, porque a população tende, evidentemente, a continuar crescendo. Então, a receita do Poder Legislativo também vai. Aí a gente pode fazer outros projetos que pode atender até melhor, muito melhor a população, mas o momento é a palavra-chave que eu agradeço, doutor Alessandro. O momento é este. Então, nós temos que aprovar esse projeto e eu vou fazer de suas palavras, doutor, o pedido que haja outros cortes. Porque a gente é muito melhor que a Câmara comece 2021 seco e que depois você pode abrir um leque dentro das necessidades prioritárias, que aí a gente consegue gerir melhor os recursos. Porque, da mesma forma como o doutor falou, tem cargo aberto que não está ocupado. O próximo presidente, ele vai querer utilizar isso para benefício. O que a gente tem que fazer? Cortar todos eles. Dentro da necessidade, no próximo ano, a gente vem trabalhar o que deve ser elaborado para melhor servir a população. Então, eu coloco... Continua ainda em discussão? Com a palavra o Remir. A gente, quem você está falando no próximo ano? O senhor vai estar aí? O prefeito vai estar? Quem? Eu vou estar. Os problemas, já de que quer transformar aqui num puxadinho da prefeitura. Vereador, a palavra agora está com o Remir. Cabral, tem certeza, só eu que não vou estar aqui. Vocês, às vezes, vão estar. Mas é o seguinte, eu acho que tem que cortar todos os cargos mesmo, porque quem que vai ser o próximo presidente? Ninguém sabe. É uma interrogação. Então, se tiver o cargo, ele pode usar esse cargo para contratar alguém que às vezes não é a pessoa indicada. Então, acho que tinha que cortar tudo, inclusive resolver o problema dos assessores, que eu já falei aqui 2 vezes na reunião, e o Ricardo, não sei se passa despercebido ou ele não está preocupado com isso, resolver o problema dos assessores. Então, quem sabe a gente retira esse projeto e estuda melhor ele. Vamos estudar esse projeto e vamos estudar o problema dos assessores numa reunião à parte e anotar tudo. Então, ver com os vereadores aí, eu podia sair daqui já, o presidente, um horário aí que todos os vereadores pudessem ir, para a gente resolver o problema desses cargos, né, o que possa cortar, além desses outros, às vezes reformulava o projeto, e o problema dos assessores também vai ser problema futuro. Então, o terceiro assessor esse ano não teve, né, o terceiro assessor, fala terceiro, mas é o auxiliar de gabinete, né? Mas quem sabe que depois o outro presidente volta isso aí. Então, para definir isso de vez por todas, porque eu, por exemplo, volto a repetir, eu tenho certeza que não vou estar, mas vocês poderão estar, mas poderão não estar também. Então, a gente já faz uma coisa pensando no próximo ano, para que o próximo presidente, seja ele quem for, com as suas qualidades, mas ele está amarrado, ele não vai poder criar alguma coisa por conta dele. Se for necessário, igual o Cabral você falou,
tá cortando um cargo que não existe. Mas se for necessário, façam uma lei de novo, né, e crie o cargo, né? Então, no momento, não é necessário, porque se fosse necessário, e se a Câmara pudesse pagar, os cargos estavam todos tomados, né? Não estão. Eu penso assim. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? Ou podemos colocar em deliberação? Pela ordem. Com a palavra, vereadora Terezinha. Eu concordo perfeitamente com o doutor Alessandro. Ele sabe o meu pensamento, né? A forma que eu trabalhei aqui em 2019, sempre pontuando as maiores necessidades e pautando sempre a necessidade de excluir alguns cargos, extinguir alguns cargos, para que as contas da Câmara pudessem fechar. Mas tiramos cargos, mas não extinguimos. Mas eu gostaria muito que tivesse uma reunião com todos os vereadores para que fosse explicado detalhadamente, para que votemos, mas que votemos certo. Porque da forma que está aqui, tem alguns pontos que não estão claros, e eu gosto muito de votar o projeto, que eu leio as linhas, as entrelinhas, e consigo entender ele. Da forma que ele está aqui, não é possível. Então, eu gostaria que retirasse e fizesse uma reunião, adequasse, né, o projeto, para que ele pudesse entrar na próxima semana. Correto? Obrigada. Mais algum vereador gostaria de comentar sobre o projeto? Chanel, também preferiria uma reunião também, cara. Infelizmente, o Chiquinho também tem muitas dúvidas. Nós não conseguimos, né, assimilar com perfeição esse projeto, não. Presidente, já Ok. foi aprovado. Já foi Não, aprovado eu não todos. coloquei em deliberação ainda. Estamos em discussão ainda. Então, agora eu fecho a discussão e coloco em deliberação. Se a gente deixa esse ir para plenário e solicita uma reunião para que a gente possa abranger outras áreas, ou a maioria prefere que retire e faça uma reunião. Porque, na minha visão, é melhor você pegar o que tem e já sacrificar. E depois busca outros e sacrifica outros. Você não está chegando nada, senhor. É a minha visão. Agora, a minha colocação, nesse momento, como presidente, é deliberar para que os vereadores tomem sua decisão. A reunião de comissão de finanças já retirou os dois lá, ó. Porque quando você tem interesse, aí você passa. os dois. Está em deliberação, por favor. Ninguém falou ainda. Ninguém deliberou ainda. Mas já foi Eu sou a favor da retirada do projeto para analisar Um antes voto em da retirada. votação. Algum? Também, viu, na Chanel? retirado. 2, 3. 3 retirados, demais? Se a Terezinha pediu vista no projeto, né? Vereador Dóia. Se a Terezinha pediu retirada do projeto. Pra Concorda analisar. também. Então vamos respeitar, né? Tá. Às vezes tem outro projeto, outro quer, outro não quer, então vamos respeitar. Vereador Eu Chiquinho? vou falar a verdade, eu nem, esse projeto é 3 vezes que vem aqui, a gente não decide nada. Vou acompanhar a maioria. Eu já não sei nem o que estou falando mais, não estou nem prestando atenção, porque eu não quero nem ouvir isso mais. Vereador Zé Alberto. Oh, Zé Faquinha. Zé Faquinha. Eu acho que os gastos que tem que ter com esse papel que está gastando no projeto Isso. ruim desse Então- tipo, pelo amor de Deus. Parabéns, velho. Parabéns. Então, o projeto encontra-se suspenso para uma reunião para ver se ele vai ser modificado ou adequado. Ou modificado ou alterado. Presidente, o senhor me permite? Com a palavra, doutor Não vou Alessandro. tomar mais que 2 minutos. Eu vou concordar, concordar parcialmente que essa discussão, eu percebo que vem aqui e ela não consegue avançar. Como eu disse lá atrás, na questão do lixo, etc., talvez convocar os vereadores para participar da construção do projeto, aí a gente vai conseguir avançar. Eu entendo que o momento mais oportuno para fazer a reformulação no sentido de enxugar a máquina é esse. Mas a forma como que está sendo feita, o plenário não está aprovando. A coisa está chegando pronta. Então, eu acho que os senhores têm a mesma ideia, que é enxugar. Talvez deve aprimorar a forma de elaboração disso. Eu queria mais 30 segundos, em que sentido? A sugestão era fazer uma reunião no gabinete e conversar no seguinte sentido, reformular e enxugar. Mas o que não é sempre que eu tenho a oportunidade aqui de me dirigir aos senhores,
mas fazer um apelo para os senhores de ouvir os técnicos da área, porque talvez os senhores, com a maior das boas intenções, vão intervir, mas a expectativa dos senhores não vão transformar lá dentro da sala. Então, exemplo, se vão mexer teoricamente no SAJ, convido o Paulo. Paulo tem que participar. Ele é o responsável do SAJ. Se vão mexer teoricamente no CAC, chama a Michele, ela trabalhou lá, ouve o que ela tem a dizer. Se vão mexer na escola do Legislativo, não toma decisão sem eu estar presente, não. Não, eu não vou. Quem sou eu para impor? A decisão é dos senhores. Mas vocês têm que ouvir quem está lá. E eu vou dizer assim, com todo respeito, eu vejo que às vezes os senhores tomam decisões sem ouvir as pessoas que deveriam ouvir, que são as pessoas que estão ali no dia a dia. Então, essa reformulação da Câmara, ela deve passar com a participação das pessoas, dos atores que trabalham no dia a dia. Essa é a primeira sugestão. E aproveitando aqui, Remito, se o senhor me permite, que o Remito vem me falando essa questão do assessor, junto com essa reformulação, o Remito e mais uns 3 vereadores já me procuraram nessa questão de capacitação do assessor. Esse problema que existiu com esses vereadores afastados, com essa questão dos assessores, é uma questão que pode vir atingir os senhores no futuro. Por quê? Eu não digo, existe o dolo e culpa, né? O dolo é quando você quer fazer uma coisa errada, a culpa você faz sem saber. O assessor não capacitado, talvez ele pode induzir o vereador em um erro. Então, o que seria melhor para a atividade parlamentar? Um assessor capacitado. E para o assessor ser capacitado, nós já fizemos curso aqui de capacitação para assessores, em que na época a Câmara tinha 49 assessores. Nós trouxemos gente da Assembleia Legislativa, trouxemos palestrante, investimos. No final, o nosso curso tinha 6 assessores, de 49. Então, a proposta do Remito o vereador tem que vir, o assessor tem que vir participar do curso e ser aprovado. Se ele não for aprovado, ele não está capacitado. Então, dos 2 assessores, pelo menos um ser capacitado. E constar isso na nossa estrutura. Essa capacitação, provavelmente, vai, de forma preventiva, evitar denúncia do gabinete dos senhores, vai fazer o gabinete dos senhores ter um trabalho mais bem elaborado, o serviço dos senhores vai ser mais profissional, os projetos vão vir mais bem redigidos, os ofícios, o entendimento da construção do orçamento. Então, eu acho que é uma discussão, não uma ideia formada, dos senhores amadurecerem. E, repito, hoje é mais fácil discutir do que janeiro. Porque janeiro, depois que os senhores ganharem, os senhores já vão ter 1, 2, 3 nomes. E agora não, agora está mais tranquilo. Então, eu acredito que, além de em pauta essa reformulação, também essa capacitação de um dos 2 assessores restantes. Doutor, foi muito bem ponderado o que o senhor falou. E outra coisa, eu estou falando também de uma experiência como diretor. Quando foi extinguir o PROCON, não falei nada. A psicóloga, o CAC, só vocês pegar uma estatística de quantas pessoas que atendeu por mês, que foi atendido, para saber se a população foi servida ou não. Porque você fala assim, eu vou acabar, por quê? Porque fulano tal criou, o jardim a cabeça dele é isso. Não, que eu não enxergo isso. Às vezes é porque é o seu tamanho, você tem que subir e enxergar a realidade. Pegar lá na estatística e falar assim, deixa eu ver se realmente esse CAC atendeu as pessoas. Se os próximos anos, então, a Câmara Municipal não vai prestar serviço nenhum para a população, nenhum. Vai ser só economizar e devolver dinheiro para a Prefeitura. Então, a Câmara tem que prestar serviço para a população. Doutor Alessandro, eu quero te agradecer mais uma vez, porque parece, acho que, não sei se foi no dia daquele primeiro projeto, que eu falei aqui em plenário como presidente, pedindo aos vereadores que procurasse o CAC, na pessoa da Michele, que procurasse o Paulo do setor, que entendesse, se inteirasse. Eu só vi um vereador, até então, que eu fiquei sabendo, que procurou eles. Nós temos um problema, que eu não sei se é só nesse pleito, nos pleitos anteriores, o senhor já está aqui há 20 anos, que os vereadores chegam para uma reunião de comissão e não leram o projeto.
vão saber do projeto aqui. Então, por isso que posterga, vai postergando o projeto e trazendo, por quê? Não traz de casa, não traz o dever do gabinete, pronto. Porque se já traz uma ideia, saindo de lá, vai questionar o doutor, que está à nossa disposição para entendimento, andaria muito mais fácil e resolveria. Já estamos aqui mais de 1 hora e 3 projetos aparentemente significantes se arrastando. Então, para que não aconteça mais, é só um desabafo. Doutor Alessandro, o senhor está com a palavra, projeto 090/2020. Não, não deve ser não. Não pega a palavra não. Só que é o seguinte, qual vereador que não procurou a Michele? Eu não preciso procurar não, porque eu conheço a estrutura da casa aí. O senhor tem dúvida, o senhor corre na prefeitura e chama lá e te explica tudo. É sim, pronto. Vereador, eu falei aqui do CAC. Eu falei não, aqui, você falou dos projetos também, que ninguém leu o projeto, Quem não lê aqui? Fala uma pessoa, um vereador que não lê. A própria exposição já demonstra que a pessoa não entendeu. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Pela ordem. Com a palavra, doutor, vereadora. Eu, como vereadora, gente, eu tenho na minha sala, eu tenho lá uma apostila com todos os atendimentos do CAC, dia, hora e o que foi atendido. Eu tenho para qualquer cidadão que quiser ver, eu tenho tudo anotado. Tem uma apostila só do CAC. Uma apostila só do SAJ. Então, assim, é igual eu falo, a falta de diálogo muitas vezes atrapalha aqui o andamento dos trabalhos dos vereadores. E outra, todos os vereadores, eu tenho certeza, eles se interagem antes de entrar aqui em plenário. Agora, quanto aos atendimentos, senhor vereador Jadir Chanel, qualquer pessoa que quiser ir lá e ver todos os atendimentos eu tenho. É por isso que eu defendo tanto Escola do Legislativo aqui nessa casa, defendo o SAJ e defendo o CAC. Tá? E eu espero que em 2021, doutor Alessandro, o senhor possa formar aqui nessa casa, juntamente com a bancada que vai estar aqui, que o senhor possa formar milhares de alunos, viu? E que Deus abençoe esses 3 que eu falei, que é o SAJ, o CAC e a Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Nova Serrana. Trabalho brilhante que esses servidores fazem, juntamente com o apoio dos vereadores, que reconhecem o que é feito aqui. Senhor presidente, eu acho que o senhor deu o senhor a mãe de lá, né? Que o senhor falar que os vereadores não lê os projetos, o senhor conhece a mente de todo mundo, eu leio todos os projetos que estão aqui, eu sigo eles, eu já sei todo que eu vou falar. O senhor tem que citar o nome de alguns vereadores que não deu os projetos antes. Ô, vereador, é só observar quem faz comentário, se os comentários têm a ver com o projeto. Vossa Excelência geralmente não faz comentários, então aí é diferente. Vereador, doutor Alessandro, o projeto de lei 090/2020. Esse projeto, presidente, 090, eu posso falar com relativa propriedade sobre ele, vereadores, que esse projeto aqui é do Conselho Central e o pessoal veio até o gabinete do professor William para alterar o nome desse conselho. Eles estão atualizando e fazendo algumas atualizações até para receber a emenda, e quando eles já foram reconhecidos como de utilidade pública em 1994, esse conselho. Só que quando ele foi votado em 94, o nome, a denominação estava incorreta. Eles vieram aqui semana passada, foram no gabinete do professor William, me chamaram para uma reunião e pediram para fazer essa alteração. Aí eu participei tanto da elaboração dessa construção dessa ideia, como eu mesmo dei parecer. Aqui é só alterando, atualizando o nome do conselho para estar recebendo benefícios, tá? Vou fazer a leitura. Não, mas ele já era de utilidade pública, desde 1994. Aqui está só alterando a nomenclatura, para manter. Aí eles até cogitaram a ideia de alterar o CNPJ e era ruim, que ele já tem esse tipo de reconhecimento. Então, só está atualizando a nomenclatura. Eu vou ler só os pontos principais, certo, presidente? Artigo 1º, projeto de lei 090/2020, altera/retifica o caput do artigo 1º da lei municipal 1123/94. Artigo 1º, altera/retifica o caput do artigo da lei municipal, que passa a viger com a seguinte
Ô, Eduardo, aqui, ó, tem um erro de redação aqui, ó. Um D, falta um D. Abre aspas. Artigo 1º. Fica considerado de utilidade pública o Conselho Central de Nova Serrana da Sociedade São Vicente de Paulo. Fecha aspas. Permanecem inalteradas as demais disposições referidas à lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí, em anexo, está o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica está o nome deles aqui que a gente colocou. Conselho Central de Nova Serrana de São Vicente de Paulo. Ok? Ok. Com a palavra, relator Favorável. Cabral. Favorável. Algum comentário? Então, em deliberação? Sou favorável, que eu faço parte lá, eu sei o que está acontecendo, pelos trabalhos que a gente faz lá há mais de 20 anos. É Vereadora somente a Terezinha. correção do nome, eu sou totalmente favorável, né? Porque eles merecem, né, essa emenda impositiva. Em deliberação, todos estão aprovados. Projeto 090. Projeto 092 barra... porque eu peguei direto aqui, desculpa. É porque eu peguei os projetos que estavam comigo em casa e trouxe todos. Então tá, não fica bravo não. Então tá bom. Então, não havendo mais o que discutir, considero encerrada esta reunião.